Uma imensa terra seca domina o sudoeste da África. Aqui, a areia cobre a terra em dunas ondulantes sob as secas savanas. A chuva escoa tão rapidamente quanto cai. Mas há lugares dentro desta extensão arenosa onde torres rochosas se elevam. E a água extingue até a mais poderosa das sedes. Estes diferentes ambientes se combinam num caleidoscópio de paisagens e vida, criando as muitas faces do Kalahari. Horizontes selvagens da África. O Kalahari. Kalahari. Uma palavra que significa lugar de grande sede. É o nome apropriado para uma das maiores regiões selvagens da África Austral. O Kalahari se estende por uma área 25% maior do que o Texas, sobre um platô elevado no sudeste da África. 60 milhões de anos de erosão cobriram o leito rochoso de solos arenosos de até 60 metros de profundidade. Essas areias moldam e definem esta terra árida. Chuvas imprevisíveis rapidamente são drenadas pela areia, deixando a superfície desprovida de água. Este é um lugar de extremos, com dias escaldantes de verão e noites congelantes de inverno. É um lugar conhecido por suas plantas e animais resistentes. Eles se adaptaram para aproveitar ao máximo os recursos limitados, sobrevivendo apesar das condições adversas. Mas dentro desta extensão, há exceções. Habitats que fornecem uma enorme variedade de vida. Afloramentos rochosos surgem a partir do meio da extensão arenosa. A única característica vertical da paisagem por centenas de quilômetros. Suas cavernas oferecem um refúgio úmido e com sombra em uma terra ensolarada. E onde um grande rio flui sobre as areias do Kalahari, o maior oásis da África oferece muito para criaturas grandes e pequenas. Em sua imensa extensão, o Kalahari é realmente uma das terras mais selvagens e diversas da África. Quando o amanhecer chega ao sul do Kalahari, um grupo de suas criaturas mais icônicas começa o dia. Os suricatos. Depois de passar a noite amontoados em sua toca, eles emergem para verificar os arredores, sempre atentos às possibilidades de predadores. E hoje eles devem ser mais vigilantes.
Seus novos membros estão deixando a segurança da toca pela primeira vez. E eles são extremamente vulneráveis. Os filhotes têm apenas 3 semanas de idade. Se eles querem ter sucesso na vida, devem aprender uma habilidade essencial para prosperar nesta terra inóspita: cavar. As garras afiadas dos suricatos os tornam especialistas nesse campo, o que os ajuda a prosperar no seu arenoso habitat. Eles se alimentam principalmente de insetos encontrados embaixo da superfície. Os irmãos mais velhos e primos dos filhotes vão desenterrar presas nas próximas semanas, complementando o leite de suas mães. Dentro das próximas 6 semanas, eles serão desmamados, e então suas reclamações serão ignoradas. Antes disso, eles devem aprender a encontrar sua própria comida, se quiserem sobreviver. Mas a capacidade de cavar é crucial para mais do que apenas comida. Quando o sol do meio-dia bate no Kalahari, os dias de verão ficam, em média, nos 38 graus Celsius e podem ultrapassar os 40 graus. Agora, no meio do inverno, as noites podem despencar para 12 graus abaixo de zero. Então, os suricatos vivem no subsolo. A toca dos suricatos é isolada por até 2 metros de areia, mantendo as temperaturas confortáveis, apesar dos extremos do lado de fora. Suricatos podem cavar a vida nas areias do Kalahari. Eles encontram comida e abrigo abaixo da superfície. Mas nem todos compartilham da vantagem de poder proteger-se dos extremos do Kalahari. Numa manhã fria de inverno, esse avestruz está na areia, aprisionando o calor do corpo em suas densas penas. Mas se manter aquecido é apenas parte da batalha. À medida que o sol nasce, a temperatura aumenta e mesmo os dias de inverno podem chegar a 30 graus Celsius. Pernas longas e nuas ajudam o avestruz a se refrescar durante o dia. E espalhar suas asas permite um maior fluxo de ar. As pernas do parceiro macho dela servem para outro propósito importante. Suas canelas escarlates indicam altos níveis de testosterona. É final do inverno, o início da época de reprodução. Ele conduz outro macho para longe de seu território e do seu harém de 3 fêmeas. Em um sistema incomum de reprodução comunitária, todas as fêmeas depositam seus ovos no mesmo ninho. Mas apenas a primeira a se deitar compartilhará as tarefas de incubação com o macho. As outras fêmeas ficam sozinhas.
Com 2 metros de altura, os avestruzes têm um bom ponto de observação para verificar sua maior ameaça. Os leões do Kalahari. Este grande macho recentemente formou uma coalizão com um cúmplice mais jovem. Juntos, eles controlam um território de cerca de 2.800 quilômetros quadrados. E o direito de acasalar com um bando de fêmeas que vivem nele. Agora, no auge da estação seca, eles sabem que as presas se reúnem nos leitos secos dos rios. Aqui, as plantas aproveitam solos relativamente ricos em nutrientes, o que atrai esses rebanhos. Mesmo aqui, poucos grandes herbívoros podem sobreviver. Então, os leões de Kalahari confiam muito mais em presas pequenas do que em maiores em outros lugares. Uma cabra de leque seria uma refeição decente para os machos. Mas os leões usam o elemento surpresa para caçar. E no leito aberto do rio não haverá surpresa para a cabra. A cabra de leque pode correr a 88 km por hora, muito mais rápido que o predador alfa. O show de coragem da cabra desenha uma linha na areia, lembrando ao leão que com a vantagem dela, uma perseguição seria inútil. E o leão sabe disso. Evitando a perseguição, a cabra de leque conservou uma energia crucial. Os leões aguardarão a cobertura da escuridão, quando tiverem menos probabilidade de serem vistos. Satisfeita com sua segurança, a cabra de leque se move lentamente. Eles usam esses leitos de rios secos como estradas através da terra arenosa, encontrando comida aqui nos momentos mais difíceis. Entre os leitos dos rios, grandes campos de dunas se estendem por centenas de quilômetros, formando paisagens icônicas em um deserto dominado pela areia. Mas cerca de 800 quilômetros ao norte, uma forma totalmente diferente se eleva do Kalahari. Asti-Sodilo Hills, no norte do Botsuana, são ilhas rochosas no mar de solos arenosos. Elas se estendem por 15 quilômetros e estão numa altitude de cerca de 400 metros. São mais de 250 quilômetros em qualquer direção, até a mais próxima equivalente em elevação. Mais chuvas caem nesta área ao norte do Kalahari. E a verde-vida vegetal se beneficia disto nas encostas rochosas. Formadas sobre altas temperaturas e pressões subterrâneas profundas, estas duras rochas de quartzito resistiram aos efeitos da erosão ao longo de milênios. Pinturas rupestres antigas são evidências de que os seres humanos foram atraídos para esse monumento por mais de 100 mil anos. Essas colinas oferecem mais do que um vislumbre do passado.
Elas são um refúgio sombrio para uma variedade de vida, incluindo uma espécie que não vive em nenhum outro lugar da Terra. A lagartixa tsodilo. Principalmente noturnas, seus olhos são adaptados a condições de baixa luminosidade, com pupilas que se contraem em uma fina fenda durante incursões ocasionais à luz do dia. Para agarrar-se às rochas, os dedos dos pés das lagartixas têm almofadas adesivas cobertas por estruturas microscópicas, parecidas com cabelos. Eles escalam as paredes da caverna para caçar insetos nas muitas fissuras. A pele manchada ajuda a se camuflar no seu lar rochoso e a escapar da atenção de aves predatórias e pequenos mamíferos. Os orifícios auriculares levam a tímpanos sensíveis, que tornam a audição um dos seus sentidos mais agudos. E mesmo quando algum animal silencioso a pega de surpresa, ela tem um mecanismo de defesa de emergência. Como todas as lagartixas, elas podem perder sua cauda em momentos de perigo, desenvolvendo uma nova após cada susto. Esta espécie evoluiu para viver nas rochas desses afloramentos isolados. E as lagartixas tsodilo raramente se aventuram além da savana arenosa. Ao sul do seco Kalahari, espécies maiores confiam na capacidade de percorrer áreas abertas para sobreviver. Aqui, rebanhos de bubal vagam por áreas de até 1.000 quilômetros quadrados. Sua pelagem reflexiva permite que eles passem longas horas sob o sol escaldante e seu habitat preferido de campos abertos. Mas esses grandes antílopes lutam para encontrar comida suficiente durante a parte mais seca do ano. Eles percorrem a área dia após dia, procurando gramas nutritivas até que a chuva traga uma nova leva. À medida que o sol se põe, eles param e se agrupam para evitar atrair a atenção dos leões. Felizmente para o bubal, nem todos os que rondam a noite do Kalahari são uma ameaça. Estas raposas orelhas de morcego passaram o dia na sua toca, evitando o calor. Pelos grossos as tornam mais adequadas para procurar comida durante a fria noite. E elas estão excelentemente equipadas para encontrar presas no escuro. Seus ouvidos enormes podem ouvir o menor dos movimentos, mesmo abaixo do solo.
Quando as chuvas chegam, as raposas se alimentam principalmente de uma nova abundância de cupins. Mas durante o inverno seco, elas se voltam para a caça de roedores. Um rato é uma boa refeição para uma pequena raposa. A dieta adaptável levará as raposas até colheitas fáceis da estação chuvosa. O pássaro cartacho formigueiro meridional subsiste inteiramente à base de insetos. No inverno seco, se transforma em um grampo. Ele encontrou uma colônia de formigas Harvester no enorme ninho subterrâneo. Que oferece isolamento e proteção contra a maioria dos predadores. Mas as formigas precisam comer. Um exército de trabalhadores sai para coletar alimentos na forma de sementes de herbáceas. Nesta pequena escala, uma semente de herbácea representa uma abundância relativa e a colônia pode prosperar. É uma tarefa difícil. Mas elas o fazem com muita determinação, devolvendo os seus despojos às hordas abaixo do solo. Enquanto as de baixo recebem o banquete, as forrageadoras arriscam se tornar comida. Embora cada formiga seja um mero pedaço, em grande número elas podem satisfazer a fome da ave. É uma fonte de comida constantemente reabastecida para o cartacho formigueiro meridional. Estas criaturas muito pequenas podem encontrar tudo o que precisam nas partes mais secas do Kalahari. Mas o mosaico de paisagens neste deserto oferece sustento para animais de todos os tamanhos. A 750 quilômetros ao norte, há outra exceção à severidade geral do Kalahari. Um lugar onde até gigantes podem encontrar tudo o que precisam para prosperar. O que começa como um córrego a cerca de 1.600 quilômetros de altitude nas terras altas angolanas, cresce continuamente para se tornar o poderoso rio Okavango. No auge da estação seca do Kalahari, as águas que se acumularam ao longo dos meses chegam ao norte de Botsuana. Aqui elas liberam 4 milhões de piscinas olímpicas em forma de água. Essa grande inundação cobre 6.000 quilômetros quadrados em um sistema de riachos, pântanos e lagoas. Este é o delta do Okavango. Aqui, mais de 480 espécies de aves fazem seus lares.
A água do Okavango fornece vida para as aves, que não poderiam sobreviver sem ela. Bem como grandes manadas de mega-herbívoros da África. O búfalo deve beber pelo menos uma vez por dia. Então a maior parte do Kalahari é inabitável para esses grandes pastadores. Eles se reúnem aqui em manadas de centenas, encontrando toda a água de que precisam, mesmo após as inundações anuais recuarem. Mas eles não se atrevem a ir muito fundo. O perigo espreita nestas águas. Os crocodilos do Nilo podem crescer até mais de 5 metros de comprimento e pesar até 1 tonelada. Estes poderosos carnívoros emboscam debaixo da superfície presas que bebem a água. Mas poderosas mandíbulas podem ser ameaçadoras para mais alguém do que apenas suas presas. Um jovem entrou no território de um macho adulto e provocou um ataque. O veterano curtido em batalhas tem apenas metade de sua mandíbula superior, mas é o suficiente para segurar seu oponente. Ele respira fundo algumas vezes para se preparar para uma explosão de energia. Seus poderosos tremores rasgariam a carne de uma carcaça de mamífero. Mas a armadura de escamas do jovem crocodilo resiste. E o impasse continua. O velho macho é mais forte na água. Ele se prepara novamente. Desta vez, o jovem morde de volta. No frenesi, ele escapa. O macho velho assustado sopra bolhas de agressão. Finalmente ele surge para se aquecer na margem e recuperar sua energia. Ele afirmou seu domínio entre os crocodilos. Mas nem mesmo ele é o chefe dos pântanos de Okavango. Este título pertence ao hipopótamo. Os machos podem pesar mais de 3 toneladas e têm poderosas mandíbulas. Os hipopótamos passam a noite pastando na terra, consumindo até 40 quilos de grama. Durante o dia, eles ficam submersos, escapando do sol quente. E os lírios d'água são um ótimo aperitivo para o jantar. Principalmente aquáticos, os hipopótamos dependem da água superficial do delta para um habitat adequado. E os solos arenosos planos permitem que eles caminhem ao longo do fundo dos pântanos em profundidades relativamente constantes. Mas é uma planta e não um animal que aproveita o delta melhor do que qualquer outro.
Papiro. Esta é uma das plantas que mais crescem no mundo e que domina as hidrovias. O fluxo constante de água suga nutrientes do solo arenoso. Mas o papiro é capaz de reciclar os nutrientes que absorve, alimentando-se dos brotos que estão morrendo e redirecionando para um novo crescimento, permitindo que ele cresça alto e denso. É um banquete para o maior mamífero terrestre do mundo, o elefante africano. Um elefante macho adulto come cerca de 300 quilos de comida por dia. Ele se alimenta de uma enorme variedade de matéria vegetal. E até mesmo os fibrosos papiros estão no cardápio. Graças à vegetação abundante de Okavango, neste canto úmido do Grande Kalahari, os elefantes prosperam em altas concentrações. Enquanto este gigante se move, sua interferência proporciona um banquete para um companheiro menor. Uma garça vaqueira pode arrancar insetos liberados da grama, aproveitando o banquete em menor escala. Os insetos são uma importante fonte de alimento para muitas das aves do delta, incluindo o calau de bico vermelho e as variedades do de bico amarelo. Mas há outro calau aqui que precisa de mais do que insetos para sobreviver. O calau terrestre do sul é tão grande quanto um peru. Eles passam os dias patrulhando territórios de até 100 quilômetros quadrados a pé, à procura de comida. O território deste grupo inclui parte de uma das grandes ilhas do delta. A água da enchente não chega aqui, mas apesar da seca, há comida a ser encontrada. Calaus vão comer qualquer coisa, de inseto a répteis, e até mesmo pequenos mamíferos. Esta tartaruga leopardo está em perigo. Os calaus a encurralam. Mas eles não conseguem removê-la de seu casco. A tartaruga sobrevive à aprovação. E os pássaros saem para caçar em outro lugar. Com território suficiente nas ilhas secas do delta, os calaus podem encontrar tudo o que precisam. Para outro dos predadores icônicos da região, a estratégia diurna é muito diferente. Este jovem leopardo conquistou recentemente a independência de sua mãe.
As árvores altas do delta proporcionam excelentes pontos de observação. A partir daqui, ela pode ficar de olho na presa. E seria bom que um outro grupo de jovens das proximidades fossem cautelosos. Uma família de babuínos está se movendo pela vegetação rasteira. A vida deles é relativamente fácil, cercada pela luxuosa abundância do delta. Leopardos são a maior ameaça para a tropa. Mas essa faz a maior parte de sua caça sob a cobertura da escuridão. Com os grandes machos da tropa em guarda, ela não se arriscará a um ataque em plena luz do dia. Em vez disso, ela tirará um tempo para descansar. E os jovens babuínos podem brincar sem preocupação. Neste país das maravilhas, todos os tipos de criaturas prosperam. Mas apenas os mais resistentes da África podem sobreviver além dos limites do oásis. No auge da estação seca, o sul do Kalahari oferece pouca vegetação. E a água superficial é mais escassa ainda. Vivendo a centenas de quilômetros do oásis do delta, outra família de babuínos precisa ser criativa para sobreviver. Mas mesmo aqui, eles podem encontrar o suficiente para se sustentar. Esses primatas onívoros têm dietas incrivelmente variadas, comendo de tudo, desde grama e casca até insetos e pequenos mamíferos. Mãos destras permitem que eles escolham exatamente o que buscam, ao pé de uma árvore de acácia. Babuínos são uma das poucas espécies de macacos terrestres. Mas eles não são preguiçosos quando se trata de escalar. A árvore de acácia é um trepa-trepa para as brincadeiras dos jovens. Apesar da aparência desolada de seu habitat, a tropa é saudável o suficiente para gastar o excesso de energia brincando. A árvore tem uma raiz profunda, que atinge a água bem abaixo do solo. Isso permite que ela produza novos brotos, comida para os babuínos mesmo nos dias mais difíceis. Árvores como esta são cruciais para uma variedade de vida no Kalahari, incluindo seus predadores aviários. As garras de um bufo de Verhulst são fortes o suficiente para levantar o equivalente ao seu próprio peso em presas. Ele caça à noite e passa o dia quente dormindo nas copas das árvores. Enquanto o bufo real repousa, outros raptores estão à espreita. Um gaviãozinho pálido desce dos galhos altos para buscar presas. Enquanto ele come sua última presa morta, alguém presta muita atenção. O
picanço de peito vermelho está ansioso por uma refeição barata nos tempos de uma seca desafiadora. O Açor não fica intimidado pelo pássaro menor, e é improvável que haja sobras. Quando o vento começa a soprar através das gramas do Kalahari, mais uma vez, o alívio para a terra árida está a caminho. Finalmente, a chuva traz um pouco de umidade para a terra. As plantas do Kalahari crescerão rapidamente e alimentarão os animais que mais precisam delas. Quando as nuvens se dissipam e o sol da manhã retorna, o Kalahari se banha de uma nova luz. Aqui, por toda a vida, a breve queda d'água provocou um aumento no fornecimento de alimentos. E todos eles lucram, aproveitando a abundância súbita em uma terra seca. Para a família dos suricatos, isso é um presente em um momento crucial. A cada dia, os filhotes ficam mais próximos de se defenderem sozinhos. A chuva trouxe consigo um fluxo de atividades de insetos. Alimentando os filhotes à medida que ganham confiança e experiência. Alguns eventualmente irão embora para se juntar a novas famílias. Mas o bando continuará forte, trabalhando junto para criar uma geração atrás da outra. Em sua imensa expansão, o Kalahari é muito mais do que um deserto árido. A vida de todas as formas prospera aqui. Numa terra ressaltada pela areia, as rochas oferecem um refúgio crucial. E o rio poderoso inunda longas e largas extensões. Isso fornece abundância para alguns. Enquanto em outros lugares, os resistentes devem fazer uso do que está em oferta. Esta é uma terra de variedades e multifacetada. Uma colagem de vida e paisagens que compõem o caleidoscópio colorido, que é o Grande Kalahari.